Senhor presidente, meus pares, imprensa escrita e falada, público presente, público que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, através da Rádio R, uma boa noite a todos. Eu tive uma reunião com o prefeito Fábio na tarde de ontem e tinha já umas ideias e indicações para passar, porém a reunião só pôde acontecer ontem e não tive tempo de passar para que entrasse em pauta hoje. Mas eu queria já comentar sobre algumas delas que conversamos lá. Inclusive a primeira que eu vou falar até entrou em pauta na semana passada, mas acabei não conseguindo usar a tribuna. E é sobre a passarela da Marechal Deodoro da Fonseca, que o Vanderlei, acho que tem umas fotos aí que eu passei para ele. Se puder colocar, Vanderlei, agradeço. O pessoal, os munícipes acabam tendo que cortar pela rua para passar ali devido ao estado ruim ali dessa passarela. Tem a questão, pode ver que tanto para ir quanto para voltar nas escolas, as crianças, os pais. Tem esse bueiro também que está deteriorado, que se eu não me engano o presidente comentou sobre ele na outra sessão, não foi? Então já estava também em pauta, foi até bom ter comentado que é no mesmo local. Então as pessoas acabam tendo que passar pela rua ali, tendo que cortar pela rua, sendo possível acontecer um acidente, alguma coisa, transtorno, a moça passando até com um carrinho de criança. Então seria legal a gente pensar em fazer alguma coisa ali na passarela para deixar melhor, os munícipes estarem passando ali, indo até a escola, os pais levando seus filhos. E outra coisa são as placas de identificação, tanto do ginásio Olavo de Campos Borghese, do Centro Esportivo Reinaldo Fontolan e do Conselho Tutelar, que devido às chuvas que deram no ano passado, acabou estragando, se apagando. E a gente até tinha arrumado do ginásio Olavo de Campos Borghese, porém com a chuva estragou tudo, infelizmente. E eu queria sugerir para o executivo pensar, para a pasta aí do esporte e tal, pensar em colocar, eu conversei com algumas pessoas, do material que não tivesse um problema tão grave assim com chuva, com essas questões, para que pudesse estar usando, na hora da fabricação dessas placas, estar usando alguma coisa mais resistente. E comentaram sobre o ICM ou letra caixa. Seria bacana a gente tentar usar, se for possível, esse tipo de material para que não estrague numa próxima chuva. A gente está passando por tempos complicados aí referente a tudo isso. E é bom ter esses espaços bem identificados, que a avenida nossa aqui é uma só, então seria legal a gente ter uma referência ali do Centro Esportivo, uma referência do Olavo de Campos Borghese, do Conselho Tutelar, que não é na avenida, mas também está bem apagado ali. Uma outra coisa que eu conversei também foi sobre uma manutenção e reforma da locomotiva, aquele trenzinho, vamos dizer assim, do CRAS, que é histórico aqui da nossa cidade, representa uma representatividade muito grande, e está com a pintura em mau estado. A gente poderia pensar aí, o executivo poderia pensar em refazer uma pintura, cobrir para que não se deteriorasse mais, para as crianças poderem estar brincando ali naquele local sem correr nenhum risco. Seria bacana também estar dando uma atenção para isso daí. Uma outra coisa, já era até um projeto meu, junto com o Wagner, junto com o pessoal da diretoria, de inserir em algumas ou até em todas as praças, se possível, aqueles brinquedos para playground, em madeira plástica também, que eu pesquisei. Seria bacana para as crianças, para as famílias terem um ponto bacana aí para poder levar seus filhos, poder estar passando um tempo de qualidade, fora de risco também, de não estar brincando na rua, estar dentro de uma praça. E também foi pedido, umas 2 pessoas aí me chamaram essa semana sobre as principais ruas ali de Itapeva e de Sete Fogões, para passar a patrol, dar um talento ali naquele ponto que está bem complicado ali devido a esse período de chuva e muda para seca. Então o espaço ali está bem complicado para o pessoal que reside nesses locais aí, ou quem vai visitar também, claro. Bom, eu queria falar um pouco também sobre todo o ocorrido aí da questão dos parklet. Na verdade, eu já falei em nota oficial, o que aconteceu foi aquilo. Foi apenas uma falha de comunicação entre mim, entre a administração aí. Foi apenas uma conversa informal entre mim e alguns outros vereadores.
do qual eu acabei procurando como funcionou esse projeto de lei lá em Capivari, e encaminhei para que se fosse feito algo parecido em Rafar, para que a gente pudesse posteriormente, num futuro aí próximo, pensar em ver como estava o andamento, pensar em incluir isso daí para a cidade, se fosse bom para o município, se todos os vereadores, após uma conversa também com a PM, com a guarda, com o setor de trânsito, se todo mundo visse que fosse uma coisa que realmente trouxesse o benefício para os comerciantes e tal, a gente poderia seguir com esse projeto num futuro. Mas não era algo para agora, que infelizmente acabou saindo em pauta, e como tem 48 horas no momento que põe a pauta, não tinha mais como retirar, por isso que acabou indo. Tá? Mas isso aí era para ser uma coisa que a gente fosse falar lá no futuro, se realmente fosse bacana, se todo mundo que trabalha no dia a dia, que sabe os riscos que isso pode trazer, achasse essa ideia legal. Foi apenas uma conversa informal entre mim e outros vereadores. Fica à disposição se alguém quiser falar sobre isso depois, quem for os outros vereadores aí também, que estavam junto nessa indicação, mas era algo que não era para já. Era apenas uma ideia para se colocar em pauta aí no futuro, junto com tantas outras que a gente tem aí para sugerir ao longo desses 4 anos que a gente tem de mandato. Então, não vejo polêmica nessa questão assim, né, por ser uma coisa para ser usado talvez mais lá na frente, não agora. Foi apenas uma ideia para que a gente pudesse pensar e ver se era cabível ou não, conversando com as pessoas que trabalham com o trânsito, com a população nesse sentido. Eu queria fazer também um pedido de um cuidado maior, vamos dizer assim, para as empresas de telefonia e internet, que fazem diariamente, aí estão sempre arrumando o cabo, que às vezes acaba acontecendo mesmo de estragar, né, passa caminhão, história e tudo mais, e para que essas empresas conversem com seus funcionários para que não deixem os fios acabam sendo largados nas ruas ou pendurados nos postes, trazendo uma poluição visual aí, já não é legal. Né? Dá uma palavra? Claro. Até tem uma lei sobre isso aí, esses fios abandonados de internets aí, que a CPFL coloca ali os postes e eles ficam fazendo esse mutirão de fio aí, para eles retirar ou arrumar, mas precisa acionar, né, pessoal? Sim, acaba não acontecendo, né? Eles deixam pendurado ou deixam no chão lá mesmo, acaba ficando, e queria que essas empresas aí que trabalham nesse ramo aí, que atendem a nossa cidade, tivessem uma preocupação maior com isso daí, instruíssem seus funcionários a estar cuidando dessa parte da visualização, da parte visual também dos postes, né? E acabam ficando no chão, não dá um fim certo para esse material tal, e fica lá por dias. E eu queria também deixar aqui informativo da pasta mesmo de Cultura, Esporte e Turismo, que está com as inscrições abertas novamente aí após o retorno da educação, das aulas, né? Normalmente a diretoria retorna também com as atividades esportivas e culturais. Eu deixei também para o Vanderlei colocar as atividades que a gente já tem, que estão com inscrições abertas, que são as aulas de vôlei, masculino e feminino, adulto, tá? Tem atividades de segunda, terça e quarta, se eu não me engano. O treinamento funcional também, que é terças e quintas. Aulas de dança com a professora Sabrina, deixa eu só falar os professores de novo que foi passando ali. O funcional com a professora Paulinha, as aulas de dança com a professora Sabrina, as aulas de balé, tem 3 modalidades, né? O infantil, o jazz e o baby. Então tem balé aí para todas as faixas etárias, estão com as inscrições abertas. Aquelas mães que quiserem colocar seus filhos, podem ir lá, procure o Centro Cultural, procure o diretor, os funcionários para atender, tirar mais dúvidas. Então a gente tem lá o balé, projeto Dançarte com a professora Sabrina, o balé com a Bia, o basquete com o professor Felipe, que inclusive a gente já participou junto dos Jogos Regionais de 2023, foi onde deu um start bacana para o basquete, que os meninos gostaram muito, deu uma visualização bacana, e o projeto vingou legal, está funcionando bem até hoje. A banda municipal, com o professor Caio também, o futsal, com o nosso parceiro aqui, vereador e professor José Alves. O diretor também me passou que está fazendo um trabalho bacana na Fazenda Itapeva também, com futebol de campo, parece que começou esse ano. Conversei com ele essa semana também, e falou sobre essa modalidade. O treino funcional. Palavra, vereador. Claro.
Vou aproveitar que você está falando dos campos. Eu acredito que foi um questionamento que tanto eu quanto você recebeu referente ao Jair Forte, sobre o vazamento da caixa d'água, que já tem um tempo. Eu não sei qual é a palavra que eu posso utilizar, mas eu vou colocar como conselho. Interditar aquele banheiro, antes que aquele teto desabe em alguém. Porque ficou vazando por muito tempo, e o teto é de gesso. Eu recebi os vídeos, fui lá certificar, eu fiquei assustada, até comentei, falei, olha, eu estou com medo de entrar aqui dentro. Então, para certificar se aquilo não tem perigo de descer para baixo. Obrigado. Nada. E continuando aqui, também está aberta as vagas para as atividades do Projeto Guri, também no departamento. Comandada aí pela coordenadora Laudiceia. Tem o Rafa também, que é professor de violão. Agora também voltou o cavaquinho, que estava parado por um tempo aí, o professor tinha pedido afastamento e tal, ficou o final do ano passado um tempinho aí sem, e retornou também tanto o violão quanto o cavaquinho às quartas e sextas-feiras, das 13 às 16. Então é legal, a gente tem bastante modalidade hoje em dia na área da cultura, na área do esporte, e é legal tanto para a saúde mental quanto a saúde física das nossas crianças aí, jovens, e tem atividade para todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos. Então quem se interessar, procurem esse centro cultural, procurem o diretor, os professores aí, que eles vão tirar mais dúvidas e atender a todo mundo. Por hoje é só, presidente.